¿Qué coche conoces en vuestras casas? No sé quién. Pagani, otro Porsche y el otro Ferrari. McLaren. El otro McLaren y yo, Golf. Na segunda-feira, o Golf leva as crianças para a escola, mas aos finais de semana ele dava trabalho aos esportivos que custam o triplo. Ele nasceu com uma missão quase impossível: suceder o modelo mais vendido da história da indústria automobilística. Enquanto o mundo ainda se agarrava à fórmula do motor traseiro, ele ousou colocar tudo na frente: motor, tração, uma nova proposta. Um projeto que ninguém apostava, criado quase em segredo por engenheiros que sabiam que o futuro precisava começar ali. Só que o mais curioso dessa história é que o Golf quase não existiu. Foi desacreditado, engavetado, refeito às pressas e mesmo assim sobreviveu. E quando chegou às ruas, virou referência, não apenas em desempenho, mas em identidade. Mas como um projeto desacreditado, virou padrão de excelência, porque o Golf se infiltrou em tantas tribos, do executivo ao tuning de final de semana. E como um carro tão certinho virou símbolo de rebeldia? Bom, se você já teve um Golf, você sabe bem do que eu tô falando. Se nunca teve, bom, talvez chegou a hora de você entender do porquê tanta devoção. Porque essa não é só a história de um carro camaleão, é a história de um trono que mudou de dono e ninguém nunca mais ousou tirar de volta. Volkswagen Golf, o camaleão. A década de 70 começou com o pé no freio em diversos setores. A indústria automotiva, até então movida por carros gigantes e motores V8 beberrões, encarava uma nova realidade. A crise do petróleo de 73 paralisou mercados, elevou o preço da gasolina e forçou montadoras a repensarem tudo: consumo, tamanho, eficiência. Nos Estados Unidos, os muscle cars como Dodge Charger, Camaro e Mustang ainda faziam sucesso, mas já sofriam com regras de emissão e queda nas vendas. Na contramão, os carros compactos ganhavam espaço, vindos da Europa e Japão, com propostas mais práticas e econômicas. A Volkswagen, ainda impulsionada pelo sucesso do Fusca, viu seu best-seller envelhecer diante das novas exigências. Seu projeto dos anos 30, que representava 90% das vendas da marca, já não entregava segurança, espaço ou performance à altura. Era hora de virar a página, mas poucos dentro da fabricante reconheciam isso. Só que parte da alta cúpula temia abandonar o legado do Fusca. A ideia de um carro com motor dianteiro, tração dianteira, linhas modernas e refrigeração líquida era considerado uma ruptura radical com tudo que a Volkswagen já havia feito até então. Ah, e essa aqui é a nossa marca, Born to Fast, feita para vocês. Tem um link especial na descrição. Cola conferir. Havia uma resistência cultural forte, alimentado pelo apego ao passado e pelo medo de fracassar comercialmente ao seguir um novo caminho. Foi preciso a atuação silenciosa de engenheiros visionários e o apoio de uma nova geração de líderes para que o projeto ganhasse forma, às escondidas, driblando os obstáculos internos. O desenvolvimento do Golf avançou discretamente até se tornar irreversível. E foi essa ousadia contida que permitiu o nascimento de um dos carros mais importantes da história da indústria automotiva. Em março de 74, os funcionários da Volkswagen em Wolfsburgo, na Alemanha, finalmente tinham algo materializado que poderia ser chamado de Golf MK1. Com o desafio de ter o mesmo impacto do seu lendário antecessor, o Fusca, o modelo nascia com um DNA completamente diferente: motor dianteiro, tração dianteira, refrigeração líquida e linhas retas. Um projeto moderno, funcional e assinado pelo renomado designer Giorgetto Giugiaro. O impacto foi imediato. Em 76, o Golf já celebrava seu primeiro 1 milhão de unidades vendidas, e com isso veio a cereja do bolo, o nascimento do GTI. O Golf GTI MK1 foi um divisor de águas na indústria automotiva. Compacto, leve, com apenas 810 kg e motor 1.6 injetado de 110 cavalos, ele acelerava de 0 a 100 em menos de 9 segundos, números impressionantes para a época. O GTI nasceu como um projeto paralelo, criado por engenheiros apaixonados dentro da Volkswagen, sem aprovação inicial da diretoria. Quando a liderança testou o carro, a reação foi imediata. Ele precisava chegar às ruas. Nascia assim o segmento dos Hot Hatches. Além do GTI,
O Golf MK1 também teve versões conversíveis e até mesmo um sedã derivado que originaria o Jetta alguns poucos anos depois. O modelo ficou conhecido em mercados como Estados Unidos e Canadá pelo nome Rabbit, por ser um carro pequeno e simpático. O Golf também estava estreando a plataforma A1 da Volkswagen, que depois daria origem a outros modelos como o Scirocco e o Audi 50. O sucesso não se limitou à Europa. O Golf MK1 foi produzido em diferentes continentes, incluindo a África do Sul, onde ganhou vida longa sob o nome City Golf. No México, a aceitação também foi significativa, o que incentivou a produção em larga escala do modelo na América Latina. Sob o capô, além do aclamado GTI, o MK1 ofereceu motores a diesel, que foram importantes em tempos de crise energética e ajudaram a consolidar o modelo como uma escolha racional e econômica para o consumidor. O Golf enfrentaria rivais como o Ford Escort, Opel Kadett, Peugeot 104 e o Renault 5 na Europa, mas poucos ofereciam o mesmo equilíbrio entre dirigibilidade, espaço interno e proposta moderna. Além de sua engenharia de destaque, a suspensão dianteira McPherson, combinado com o eixo rígido traseiro e molas helicoidais, oferecia uma dirigibilidade envolvente, especialmente para os padrões da década de 70. Seu interior minimalista e funcional dava início ao que mais tarde se consolidaria como ergonomia alemã no design automotivo. Tudo ao alcance, tudo no lugar certo. Com o tempo, o Golf também encontrou espaço na cultura do automobilismo. Rapidamente adotado em ralis e provas amadoras, ganhou status de ícone entre os entusiastas. E o modelo não só superou o desafio de substituir o Fusca, como trouxe para a Volkswagen algo muito mais importante para aquele contexto: a identidade da montadora para uma nova geração. Visando isso, nasceria a segunda geração do hatch. Ele era maior, mais largo e mais espaçoso. O MK2 manteve a essência da praticidade, mas com um toque de robustez alemã. As linhas mais suaves indicavam um carro mais maduro, mas ele continuava jovem na alma. Foi essa versão do Golf que começou a experimentar tecnologias de ponta. Ele trouxe freios ABS, direção hidráulica, catalisador para emissões, computador de bordo e até tração integral na versão Syncro. Era muito dos opcionais que estavam presentes apenas em carros de luxo. O GTI dessa geração evoluiu com o famoso motor 1.8 16 válvulas de 139 cavalos. E se isso não bastasse, a versão Halier Golf, produzida em tiragem limitada, elevava ainda mais a proposta esportiva. Motor G60 com compressor mecânico, 160 cavalos, tração integral e visual alargado, aplicado no carro quase sob medida para atender às exigências do Grupo A do Mundial de Rally. O Golf MK2 correu no Grupo A do WRC, em provas de subida de montanha e no Campeonato Alemão de Turismo. Embora não tenha conquistado títulos expressivos, sua durabilidade e equilíbrio mecânico fazia dele um favorito entre os preparadores independentes e oficinas especializadas. As vendas seguiram fortes, com mais de 6 milhões de unidades produzidas. E por mais que o visual já não fosse tão revolucionário quanto o do primeiro, o MK2 ganhou uma legião fiel de fãs por sua confiabilidade, solidez construtiva e caráter multifacetado. Ele era, ao mesmo tempo, racional e emocional. Os motores também evoluíram, tornando-se mais eficientes e menos poluentes, uma resposta direta às crescentes regulamentações ambientais da década de 80. A suspensão traseira, ainda baseada em eixo de torção, foi retrabalhada para entregar mais estabilidade sem sacrificar o conforto que a nova geração exigia. Foi a partir dessa geração que o Golf deixou de ser apenas um modelo bem-sucedido para se tornar um verdadeiro símbolo da Volkswagen. Nessa altura, já era um carro tanto para ir ao mercado quanto para cruzar a Alemanha a 180 km por hora na Autobahn. Um modelo que acompanhava as mudanças sociais e econômicas da Europa nos anos 80, equilibrando inovação, tradição e uma promessa de confiança ao longo prazo. Quando a terceira geração do Golf foi apresentada em 91, ela marcou uma virada estratégica para a Volkswagen. Visualmente, o carro passou a ter linhas mais arredondadas e amigáveis, um sinal claro da transição estética dos anos 90. Mas por dentro, as mudanças iam muito além, com airbags frontais,
barras de proteção lateral na porta e melhorias significativas em segurança estrutural, o que lhe rendeu notas positivas em testes de impacto e reconhecimento crescente no mercado internacional. Foi também nessa geração que nasceu a perua Golf Variant, lançado em 93, ampliando o leque de opções para famílias que buscavam por mais espaço, sem abrir mão da dirigibilidade que eram características do modelo. Havia agora um Golf para cada estilo de vida, mantendo a versatilidade como traços da sua identidade. O verdadeiro destaque técnico da geração, no entanto, foi o lendário VR6. Introduzido em 91, esse motor 2.8 V6 com 174 cavalos, posteriormente 190 cavalos em versões de 2.9 litros na Europa, representava uma queda de paradigma para um hatchback compacto. O VR6 tinha um arranjo de cilindros em V de apenas 15 graus, o que permitia seu encaixe transversal no cofre do motor, algo inédito para motores de 6 cilindros na época. Com isso, o Golf ganhava desempenho digno de carros maiores, entregando torque suave e um ronco grave característico, que o tornaram instantaneamente icônico entre os entusiastas. O MK3 também foi o pioneiro ao introduzir o controle de tração em algumas versões, além de sistemas de freio mais evoluídos com discos nas 4 rodas. Houve ainda edições especiais que marcavam datas importantes na história do modelo, como o GTI 20 anos de aniversário, lançado nos Estados Unidos. No Brasil, o MK3 chegou em 94 como importado, inicialmente na versão GTI 2.0 de 116 cavalos, equipada com injeção multiponto, rodas exclusivas e acabamento esportivo. Em seguida vieram GL 1.8, o GLX 2.0 e até versões conversíveis com capota de lona elétrica. Apesar de não alcançar os números de vendas dos concorrentes nacionais da época, o Golf logo virou símbolo de status e bom gosto. Algumas unidades do GTI VR6 chegaram ao Brasil em pequena quantidade e até hoje são peças disputadas por colecionadores. Com desempenho de 0 a 100 em cerca de 7.2 segundos e acabamento refinado, o modelo se tornou uma lenda nacional dos anos 90. Globalmente, o MK3 consolidou a presença do modelo em novos mercados. Ele foi o primeiro a ganhar uma versão TDI, moderna com injeção direta e turbo, estabelecendo uma base sólida para o sucesso dos modelos a diesel da Volkswagen por décadas. Essa geração também marcou o início da produção na fábrica de Puebla, no México, que viria a se tornar uma das principais bases da marca fora da Europa. Com mais de 4,8 milhões de unidades produzidas, o modelo deu continuidade ao sucesso das gerações anteriores de uma forma quase perfeita. Além disso, ele também preparou o terreno para os desafios futuros. A quarta geração foi um salto gigantesco em refinamento, engenharia e percepção da marca. O design limpo, sólido e moderno, assinado por Hartmut Warkus, refletia o novo posicionamento da Volkswagen: qualidade premium, acessível. Com linhas retas, faróis de formato elíptico e carroceria mais robusta, nascia o icônico Golf Sapão, como ficou conhecido no Brasil pela semelhança dos faróis com olhos de sapo. O Golf MK4 foi responsável por elevar o padrão do segmento em diversos aspectos. Foi o primeiro carro da categoria a oferecer faróis de xenônio, controle eletrônico de estabilidade e, no topo da linha, a avançada tração integral 4Motion. Em 2002, o modelo introduziu também um moderno motor a injeção direta de gasolina, além dos airbags tipo cortina. Mas a estrela indiscutível dessa geração foi o lendário R32. O modelo tinha sob o capô um motor 3.2 V6 de 241 cavalos e, pela primeira vez no mundo, o revolucionário câmbio DSG de dupla embreagem. Com a aceleração de 0 a 100 em 6.4 segundos, esse Golf era discreto por fora, mas extremamente potente por baixo do capô. Na América do Sul, especialmente no Brasil, essa geração foi nacionalizada em 99, passando a ser montado na moderna fábrica de São José dos Pinhais. Desde sua chegada, destacou-se pelo nível de acabamento interno, ergonomia, silêncio a bordo e a sensação de solidez ao dirigir. A versão GTI 1.8 Turbo, com 150 cavalos, mais tarde atualizado para 180 cavalos, se tornou um ícone cobiçado. E além do sucesso comercial e do carisma entre jovens e entusiastas, o Golf Sapão também se tornou um ícone da cultura do tuning nos anos 2000. Seu design e as amplas possibilidades de customização dentro da plataforma robusta fazia dele um ponto de partida ideal
para as preparações visuais e também mecânicas. Nas ruas, era comum ver versões rebaixadas com rodas aro 17 ou 18, body kits e escapamentos esportivos. Sob o capô, o motor 1.8 turbo virou lenda entre preparadores, recebendo upgrades como chip de potência, turbinas maiores, intercoolers e até conversões para tração integral em projetos mais extremos. O sapão virou tela em branco para uma geração que cresceu com Velozes e Furiosos e revistas como Full Power e 4 rodas, ajudando a consolidar o Golf como um carro de entusiasta mais versátil do Brasil. Além disso, a geração teve uma estratégia consistente de versões especiais que ampliaram seu apelo popular. Edições como Generation, Flash, Sport, Tech, Black and Silver e outros agregaram novos equipamentos, acabamentos diferenciados e opções de cores que mantiveram o modelo em evidência no mercado. Ao final de seu ciclo, essa versão tinha vendido mais de 4,9 milhões de unidades no mundo. Foi o Golf que elevou o nível, não só para os concorrentes, mas para a própria Volkswagen. Em 2003, nasceu o Golf MK5, que representaria um dos maiores saltos técnicos da história do modelo. Era um projeto totalmente novo, desenvolvido com foco em rigidez estrutural, comportamento dinâmico refinado e tecnologias até então restritas a segmentos superiores. Pela primeira vez, o carro usava solda laser na carroceria, sistema que elevava a precisão do encaixe das peças e reduzia ruídos e vibrações. A suspensão traseira adotava o moderno esquema Multilink, que entregava mais estabilidade e conforto mesmo em pisos irregulares. Sob o capô, a gama de motores também evoluiu. O MK5 trouxe consigo os propulsores FSI e TSI, ambos com injeção direta de combustível. Eram motores menores, mais leves, eficientes e capazes de extrair mais potência com menor consumo, especialmente com o apoio do turbocompressor nas versões TSI. No entanto, por aqui, a versão seguiu outro rumo. Por razões de custo e posicionamento, a Volkswagen optou por não nacionalizar o MK5 no Brasil, achando que seria caro demais para competir com os rivais do mercado nacional. E assim, os brasileiros continuaram com o conhecido MK4, que passou por reestilizações locais, mas não acompanhava a revolução técnica que acontecia lá fora. O MK5 acabou se tornando quase um fantasma por aqui, admirado de longe e visto apenas nas raras unidades importadas por meios independentes. O novo GTI surgiu com força total dessa geração, sendo equipado com o aclamado motor 2.0 TFSI de 200 cavalos, tração dianteira e a opção do câmbio DSG de dupla embreagem. Seu desempenho era convincente, um 0 a 100 em 6.9 segundos e retomadas ágeis mesmo em baixas rotações, graças ao torque pleno desde cedo. Foi também nessa geração que o Golf se consolidou como um dos hatches mais eficazes nas pistas. O modelo brilhou em campeonatos como o Volkswagen Racing Cup e em provas de longa duração, como as 24 horas de Nürburgring, onde chegou a competir lado a lado com BMWs, Audis e outros carros de categorias superiores. A solidez estrutural, o acerto fino de chassi e a confiabilidade mecânica tornaram essa geração muito querida por preparadores e equipes independentes. Além das versões esportivas, o MK5 também ofereceu variações de apelo diferente. O Cross Golf, com visual aventureiro e suspensão elevada, buscava dialogar com o público que começava a se interessar por crossovers urbanos. O Golf Plus, uma espécie de minivan compacta, baseado na mesma plataforma, mirava famílias em busca de mais versatilidade. Já o Golf Blue Motion, com aerodinâmica otimizada, pneus de baixa resistência e motores de consumo contido, atendia às demandas de eficiência energética da época. A sexta geração do famoso Golfão foi concebido em 2008 e, embora compartilhasse a mesma plataforma da geração antiga, essa nova geração tinha como principal objetivo aprimorar os pontos já fortes e corrigir as críticas que haviam surgido no MK5. O design do MK6 foi suavemente redesenhado pelo time liderado por Walter de Silva, conferindo ao carro um visual mais elegante e coerente com a nova linguagem global da marca. Além disso,
O modelo ganhou nota máxima no Euro NCAP, consolidando-se como referência no segmento. Itens como airbag de joelhos, controle de tração e estabilidade, sistema de assistência em rampas, sensores de fadiga, estacionamento automático e até piloto automático adaptativo começaram a aparecer em versões topo de linha. No campo do desempenho, a família esportiva seguiu evoluindo. O modelo GTI vinha com um motor 2.0 TSI e suspensão mais rígida, oferecendo desempenho sólido e comportamento dinâmico preciso sem abrir mão do uso cotidiano. Já o Golf R, que substituiu oficialmente o R32 como topo de linha, abandonava o motor V6 em favor de um 2.0 turbo de 270 cavalos com tração integral e câmbio de 6 marchas. E o resultado? Bom, aceleração de 0 a 100 em 5.5 segundos, números que colocavam o hatch no mesmo território de esportivos muito mais caros. Apesar de sua excelência no Brasil, o Golf MK6 nunca chegou oficialmente como hatchback. A Volkswagen decidiu manter a produção local já datado e apelidando de Golf 4.5, reestilizando sobre a base do MK4 até 2013. O mercado brasileiro viu apenas um derivado da geração, o Jetta Variant, ou Golf Variant, como era chamado na Europa, que trazia a base técnica do MK6, mas focava em espaço e versatilidade familiar do que em esportividade. Enquanto o mundo desfrutava do salto tecnológico e dinâmico do MK6, o consumidor sul-americano ainda convivia com uma geração visualmente cansada e mecanicamente ultrapassada. Globalmente, o modelo foi um sucesso sólido, com mais de 2,8 milhões de unidades produzidas. Embora seu ciclo tenha sido mais curto que o habitual, ele foi essencial para consolidar as tecnologias que seriam aprofundadas no revolucionário MK7. Em 2012, essa versão teria uma missão ousada: redefinir o segmento dos hatches médios e reafirmar seu posto como referência global em engenharia, tecnologia e dirigibilidade. Para isso, a Volkswagen apresentou a revolucionária plataforma MQB, que estreou no Golf MK7 em outubro de 2012 e se tornaria a base de dezenas de outros modelos do grupo Volkswagen nos anos seguintes. Ele era mais leve, mais rígido, mais versátil e cerca de 100 kg mais leve que seu antecessor, graças ao uso de aços de alta resistência e otimização de componentes. No campo da performance, o GTI retornava mais afiado do que nunca, com motor 2.0 TSI de 220 cavalos e um acerto de suspensão firme sem ser desconfortável. O modelo entregava um 0 a 100 em 6.4 segundos. Em 2014, a versão GTI Performance elevou ainda mais o padrão, com freios maiores e acerto dinâmico, voltado para a condução esportiva. A crítica internacional foi unânime. Tratava-se de um dos hot hatches mais equilibrados de todos os tempos. Caralho. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Nas pistas, os resultados também não demoraram a aparecer. O Golf MK7 GTI Performance bateu recordes em diversas provas de comparação entre esportivos compactos, superando os rivais tradicionalmente mais potentes e até mais caros. Essa versão chegou em 2013 importado da Alemanha para a América do Sul, impressionando pela qualidade e nível de tecnologia. Em seguida passou a vir do México, o que facilitou sua nacionalização em 2015, com produção também na fábrica do Brasil. A gama era ampla, desde os GTI até o híbrido GTE, importado em série limitada. Foi sem dúvida uma das ofertas mais completas da história do modelo no país. O GTI virou referência no mercado de entusiastas. Comportamento afiado, torque em baixa, visual sóbrio e confiabilidade mecânica consolidaram seu status de carro dos sonhos para uma boa parte da geração. O GTE, por sua vez, antecipava uma nova era de mobilidade, combinando motor elétrico e motor a combustão para entregar até 204 cavalos com baixíssimas emissões. Um episódio simbólico ajuda a ilustrar a força do modelo. Segundo rumores da época, as melhorias, principalmente no interior, foram tão significativas que obrigaram a Mercedes-Benz a adiar o lançamento da nova geração do Classe C para que esta não ficasse atrás do Golf em termos de tecnologia e refinamento. Com mais de 6 milhões de unidades vendidas globalmente, essa geração se tornou o melhor Golf da história para muitos especialistas. Não sei se para você. Mais ou menos.
Em 2015 mesmo, a revista Car and Driver publicou: o GTI continua oferecendo a melhor combinação de desempenho, refinamento e praticidade entre todos os carros da sua faixa de preço. A próxima geração, o MK8, manteve a desejada e consagrada plataforma MQB, agora em sua evolução, MQB Evo. O foco era menos revolução estrutural, mais inovação em conectividade, digitalização e inteligência artificial embarcada. O design externo manteve a sobriedade característica do modelo com uma silhueta reconhecível, mas agora com faróis mais afilados, linhas marcadas e perfil aerodinâmico mais eficiente. Por dentro, o salto tecnológico se tornou evidente. A cabine do modelo é 100% digital, com quadro de instrumentos configurável e uma central multimídia sofisticada, dotado de comandos por voz naturais, integração com smartphones e até conectividade com o assistente Alexa. Além disso, o modelo incorporou um pacote robusto de assistências à condução, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo com função stop and go, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e reconhecimento de placas de trânsito. No campo da motorização, o MK8 abraçou o conceito da eficiência máxima, com foco na redução de emissões sem perder o caráter dinâmico que o consagrou. A gama inclui desde motores a combustão mais enxutos até versões híbridas leves, com sistema elétrico de 48 volts e variantes híbridas com capacidade para rodar até 60 km no modo elétrico. A linhagem esportiva, como sempre, seguiu em destaque, com o motor 2.0 TSI agora de 245 cavalos, câmbio de 7 marchas e um pacote equilibrado de esportividade e sofisticação. Mais rápido, mais preciso e ainda mais conectado, o GTI continuava a ser o carro potente para quem gostava de dirigir, sem abrir mão do dia a dia. O Golf R, por sua vez, ultrapassou a fronteira do que se esperava de um hatchback. Com 320 cavalos de potência, tração integral com sistema de vetorização de torque e o inédito Drift Mode. Ele passou a oferecer ainda mais velocidade e emoção. Seu tempo de volta em Nürburgring, abaixo dos 7 minutos e 55 segundos, o que colocou no território de carros esportivos consagrados, como o Porsche Cayman da geração anterior. Até recentemente, o MK8 ainda não chegou às ruas de vários países como anteriormente. Essa geração é, mais do que nunca, um símbolo da convergência entre tradição e inovação, como todas as outras versões vieram fazendo no passado. Esse DNA deu ao Golf o status de lenda, juntando diversas características, solidez, equilíbrio, prazer ao dirigir, acessibilidade, potência e agora acrescido de recursos digitais que apontam para o futuro da mobilidade. O Golf é um grande exemplo e espelho fiel da evolução da indústria nas últimas 5 décadas. Mais do que sobreviver às modas, crises e revoluções tecnológicas, o modelo liderou essas transformações, pavimentando o caminho por onde os outros apenas passaram. Dos motores aspirados aos turbos, dos câmbios manuais às caixas de dupla embreagem, dos freios mecânicos aos assistentes semi-autônomos. O Golf sempre tentou se adaptar ao contexto ao seu redor e entregar o melhor, sendo um hatch que correu em Nürburgring e bateu de frente com esportivos e ainda levava a criançada para a escola na segunda-feira. É o carro que se adapta, resiste e renasce. Um verdadeiro camaleão da indústria que veio para substituir o carro mais popular da história, o Fusca. Lembra que eu falei no começo? Mas você sabia que o Fusquinha nasceu como um vilão nas mãos do maior ditador que já pisou na Terra e que após a Segunda Guerra virou o herói do povo? Bom, a história do Beetle é complexa e cheia de reviravoltas. Eu te conto mais em 5 segundos nesse vídeo que já começou.